Todos nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele que, desde novo, sempre acreditou no Senhor, foi ungido a rei quando ainda era jovem e cuidava das ovelhas de seu pai, mas ele só foi mesmo assumir o reinado muitos e muitos anos depois. Ele viveu uma vida plena, uma vida de fé, mas também, assim como qualquer outro ser humano, ele cometeu falhas e ele pecou contra o Senhor. Eu venho trazer hoje um vídeo do pastor Lamartine que ele traz pra gente comentários a respeito do rei Davi, e o mais impressionante de tudo é o quanto que ele se emociona falando a respeito do rei Davi. Algo assim inspirador pra nós, algo assim que enche o nosso coração de fé, amém? Ele participa de um podcast lá no Inteligência Limitada, e eu vou estar passando aqui pra vocês o vídeo de acordo com o que o vídeo for acontecendo. Eu vou fazer alguns comentários se for pertinente aqui. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Firme. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, deixe também um comentário para ajudar a gente no engajamento. Sugestão de palavra é essa aqui, ó. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live da bênção, e você é meu convidado para poder estar acompanhando junto conosco, sempre com um convidado diferente, algo assim dos céus para sua vida. Sem delongas, bora pro vídeo. Meu chegou pra mim e falou assim: ô pastor, por que Deus foi tão bonzinho com o Davi? Com tudo que ele fez? Eu falei: cara, você quer pagar pra ver? Você viu o que aconteceu com a família dele? Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito poucos com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias. Porque quando Deus falou pra ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Deus chamou ele de Gedidias. Yedid é querido. Yedid-Yah. Gedidias, o querido de Javé. Olha que coisa linda. Poxa. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que pra mim isso é uma prova da... Realmente, só comentando aqui, assim, quando eu vi a genealogia de Jesus, né, por todos ali da qual Jesus faz parte da linhagem deles, e eu vi que Jesus vem da linhagem de Davi com relação que ele teve com Betseba, que gerou Salomão e assim por diante até chegar em Jesus. Isso foi algo assim que me chamou muita atenção e eu achei muito interessante isso. Também a prostituta Raabe, ela também faz parte da linhagem de Jesus. Eu vou estar colocando aí na tela para vocês poderem ver a genealogia de Jesus e citar ali, né, marcar aí quem que são essas pessoas que eu tô falando. Mas é muito interessante isso aí que o pastor tá falando. Vamos continuar. Veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Você sabia que, por exemplo, na genealogia de Jesus, só aparece o nome de homens. As únicas mulheres que aparecem são mulheres que tiveram problema. Uma é Raabe, que era uma prostituta que se converteu lá em Jericó. Acabei de falar. Tamar e, por último, Maria. Maria, que concebeu virgem, mas que ficou mal falada. Sim. Tanto é que os líderes judeus falavam assim, quem é você? Você é filho de Maria? E José, nós nem sabemos quem é teu pai. Por quê? Porque correu pra todo mundo que ela tinha tido caso com outra pessoa e que José casou com ela como corno. Acobertar. E a Bíblia não escondeu isso. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com a adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova pra você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça pra tua vida. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. Por quê? Porque, veja, morreu Aminon, morreu Absalão, o próximo que quis ser o rei era Adonias. E Adonias também começou a fomentar com a população, com líderes, agitar. Inclusive o Joabe, que era o capitão de Davi, mas não fazia nada que Davi queria, contra Salomão. Até que Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e fala assim, olha, você vai ter que matar o Joabe, porque ele vai tentar te derrubar. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias, Salomão chama Adonias e fala, ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. A última de Adonias, ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, e pede pra ele poder ficar
ficar com a concubina do rei. Porque quando Davi ficou velhinho, aqui uma coisa gozada, quando Davi ficou velhinho, acho que ele já não dava mais no couro, já não fazia mais nada, ele pediu que trouxesse uma jovem pra esquentar ele, porque ele começou a ter muito frio. Então ela vinha e deitava com ele nua, pra ele se esquentar. Agora, quando ela aceitou isso, ela não podia mais casar com ninguém, entendeu? Ela chamava Abisag, era uma concubina dele. Entendi. Nunca teve nada com ele, mas também não podia casar. Por quê? Porque quem se casasse com uma mulher do rei, assumia o lugar do rei. O que o Adonias fez? Chamou Betseba, Betseba não sabia disso, falou: Betseba, eu amo a Abisag, quero ficar com ela. Salomão não quer nada com ela, pede pra ele, pra eu ficar com ela. Aí ela chama a Betseba, que é a mãe de Salomão, fala: Salomão, deixa eu ficar com ela. Ele falou: mãe, você não sabe que quem ficar com a mulher do rei é o rei? Ele tá querendo meu trono. Nessa hora ele manda matar o Adonias. Ou seja, a família dele, toda destruída. Toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então, né, a palavra ela é muito clara, né, quando ela diz assim que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então não adiantava, né? A gente vê isso aí no Velho Testamento, enquanto ainda não tinha sido liberado essas palavras que eu disse aqui agora, né, ao conhecimento do homem, mas a palavra através de Moisés, né, que é da lei ali, ela fala também a respeito disso, de modo que tudo que Davi fez, ele sabia que ele ia colher, mas cedo ou mais tarde ele ia viver as consequências daquelas atitudes que ele tomou. Então, acabou ele tendo a família, e a família dele começou a gerar vários e vários problemas. Por quê? Porque foi uma porta de legalidade ali que Davi abriu no momento em que ele mandou tirar a vida de Urias, né? Pecou contra o Senhor ali, pecou contra Deus. Além disso, ainda teve quando Davi quis fazer o censo do povo de Israel. Enfim, foram várias falhas que Davi cometeu ali, que ele sofreu as consequências dele aqui. Não foi só alegria e festa, não. Vamos continuar. Então não foi barato. Teve perdão, mas teve consequências. No espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade. Tem consequência. Tem consequências. Foi o que eu acabei de falar. O arrependimento, e muitas vezes, Deus perdoa e deixa quieto. Mas se a pessoa insistir no erro, se a pessoa continua errando, continua fazendo, aí vai ter consequências. Agora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu piro. Falo, Deus, como é que esse cara é o cara? Exato, eu sempre pensei isso também. Porque o coração dele para com Deus era extraordinário. Você viu os salmos de Davi? Ele adorava a Deus, ele falava: Deus é tudo, o Senhor é extraordinário, entendeu? Por exemplo, quando Davi tinha pecado com Betseba, porque Saul, todas as vezes que Deus mandava o profeta para adverti-lo, ele justificou. Você já teve com alguém que pisou na bola com você vai, confronta e a pessoa justifica? Como é que ele chama? Tuti, não faça isso. Sempre tem uma desculpa. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Tô mentindo ou não? Vai justificar agora, vai se justificar. Não vou, só vou aceitar. Mudou daqui pra frente? Cara, tem algo que tem, como eu falei, tem semanas. O Lênin é um cara que aceita, você é um cara que não, veja bem, não é bem assim, aquele negócio lá. Mas eu já tentei justificar mais. Agora eu tô dando uma... Eu só aceitando. Simplesmente essa semana, eu só tô aceitando. Tá certo. E é mais ou menos... E Davi não era isso, ele aceitava que tinha errado. Davi, por exemplo, quando ele pecou com Betseba, um dia chega o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta que Davi amava. Mais velho que ele? Ou não? Não, ele era o homem de Deus no lugar de Samuel. Tá. Entendeu? E Davi respeitava os profetas. Os profetas iam lá e, entendeu? O Davi era o seguinte: escreveu no leão, um pau comeu. Por exemplo, tinha uma mulher, que é Abigail, que ela era esposa de um homem chamado Nabal. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Filho de Belial é o pior xingamento que você podia demônio, dar. né? É um demônio. Certa vez Davi estava cansado, estava chegando com os soldados dele e ele estava morrendo de fome, de cansaço. Ele manda umas pessoas na frente para dizer: olha, Davi tá chegando, pede para Nabal preparar tal, comida, bebida para os homens, para os animais. Nabal falou: o que eu tenho com esse Davi? Não vou dar comida nenhuma e não vou dar nada para ele. O Davi soube, ele falou: vou matar esse cara. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar todo mundo. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail vai para frente e ela corre na intercepta frente. Davi antes dele chegar. E ela se prostra, se ajoelha, pede perdão e fala: eu não estava lá, eu não vi. Mas ela levou ovelhas, levou comida, levou água, se prostrou. Davi se encantou com ela, falou: olha, porque você é sábia. Olha que homem também tremendo. Ele falou: você não só impediu a morte do seu marido, você impediu que eu fizesse uma injustiça. Quando em seguida Nabal morre, Davi fica sabendo, ele manda buscar Abigail. E ele fez ela sua esposa. Então Abigail é uma das esposas de Davi que era marcada por ser uma mulher sensata, sabe? Mas ele ia matar todo mundo. Então, assim, com os inimigos, entendeu? Não tinha. É aquela história do homem de duas palavras. Ele era um guerreiro sanguinário, entendeu? Ele pensa bem, um homem de 3.000 anos atrás, ele era um troglodita. Ele não era um gentleman, não é um cara que você pinta. Era outro tempo, né? Outro tempo, entendeu? Mas quando era com Deus, quando Natan chega pra ele e falou: Natan, eu tô com um problema. Natan falou pra ele: Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte, tinham dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era tão cara pra ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico, uma vez recebeu uma visita, um viajante que veio de longe, e ele, pra oferecer um banquete pro visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi
foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou, quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou, é você, Davi, porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer, mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia chama de arrependimento. Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo pra Deus, Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos, ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar, olhar pra Jesus e falar, foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim, olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou, ele morreu? Ele estava com medo de contar pro menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram, morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram, mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu? Ele disse assim, eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não, mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Sabe, pessoal, isso é algo assim que mexe com a gente parar e pensar assim, como que Deus ele é misericordioso, sabe? O arrependimento, gente, tem poder demais. O pedir perdão, o olhar pro Senhor e abrir o seu coração, isso tem um poder assim sobrenatural. Por isso que às vezes quando você tá vivendo um problema com uma outra pessoa, o liberar o perdão, sabe? A pessoa te feriu, te magoou, te machucou, você fala, não, eu te perdoo, não deixa isso pra lá. Quando você libera o perdão, sabe? Você começa a viver um processo ali de liberação dessa pessoa. E isso, você não tá apenas ajudando a outra pessoa e livrando a pessoa desse fardo, mas você tá se livrando de carregar essa pessoa nas suas costas, sabe? Então você liberar o perdão, você pedir perdão quando você tá falho, sabe? Não é um ato de vergonha quando você pede perdão, não. Pelo contrário, é um ato de nobreza. Quando você chega diante da pessoa ali que você falhou com ela e fala, olha, me perdoa, eu vacilei, eu errei. E da mesma forma é com o Senhor. Nosso Deus, ele é misericordioso e ele perdoa. Chega diante dele com um coração arrependido, um coração desejoso de mudança, que eu tenho certeza que ele vai te perdoar. Amém? Vamos seguir aqui pro restante do vídeo. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso. Ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem. Ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão. Ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco. E lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia, fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus, eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele. Disse, olha, nunca vai faltar um descendente pro trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Sente que tá num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Não, tem Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez, agora durante o conflito. Quer ir comigo uma vez? Vamos, por favor. Eu queria, talvez eu vá no Eu queria tentar, que eu acho que vai ser difícil agora por causa do conflito, que é Belém, né? Que é uma área controlada pela Cisjordânia. Belém eu já fui, mas não vou mais agora. E não pode agora, né? A área de Belém a maior parte são cristãos, tá? Ah, é? É de cristãos. Mas tem os muçulmanos também. Mas é uma área perigosa. Falaram. Perigosa. Então, mas é um lugar extraordinário. Mas vamos sim, pastor. Mas Davi, cara, Davi era esse homem. Era esse homem de coração adorador mesmo. Hoje eu consegui entender um pouco isso, porque sempre ficou na cabeça assim, o cara errou tanto, fez umas coisas tão absurdas, e mesmo assim foi abençoado, teve tanta conseguiu. Mas a gente não ora, a gente não erra também, desculpa. E por que, qual a diferença de Davi e Saul? É que a gente imagina que um tipo de pessoa dessa não erra, né? Que é totalmente... O que acontece? Saul, quando Deus confrontava, ele não chorava, ele não se quebrantava. O que ele fazia? Dava desculpa. Quantas pessoas que você conhece, que você fala de Cristo, você fala, você é um pecador como eu sou também, como todo mundo é. Eu falo, eu tive muita chance e deixei passar todas as vezes. E fala, não, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada contra ninguém. E o outro fala, não, eu sou pecador mesmo, eu não mereço. Eu não mereço a salvação, não mereço bênção nenhuma. E Deus fala, mas todos pecaram. O ladrão, na última hora, ao lado de Jesus, né? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? Não teve. Mas no entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então Davi é um cara extraordinário nesse. Pessoal, como o pastor disse ali a respeito de Davi, sabe? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem, uma pessoa assim como nós, falha, que erra, que trupica, que cai. Mas o cair, ele é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. Então se você caiu, se você falhou, se você tá se sentindo mal, não se preocupe com o seu redor. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, com o que elas vão achar de você. Mas se preocupe em agradar aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Ele que tem poder para poder te colocar de pé novamente, para fortalecer a sua vida. É o Pai, é Deus. Não se preocupa com os outros vão falar de qualquer forma, tá? Os outros vão falar de qualquer maneira, você levantando ou não, você continuando caído ou não, mas se levanta, fica firme no Senhor, porque é Ele que pode reestruturar a sua vida e te colocar de pé novamente. E se você tá de pé, o apóstolo Paulo também fala, aquele que tá de pé, cuide para que não caia, que nós venhamos cuidar e ser zelosos passo após passo que nós dermos diante do nosso Deus, amém? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo, valeu!